Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trazendo um detalhamento acerca do último relatório gerencial divulgado sobre o nosso querido e famoso HGLG, um dos maiores fundos de logística disponíveis hoje para compra na Bolsa de Valores. E claro, vamos destacar os principais pontos positivos, pontos de atenção e também no final do vídeo eu vou dar a minha opinião se vale a pena ou não aportar em HGLG no momento atual. Fica comigo até o final que com certeza vou trazer informações relevantes se você é cotista ou almeja ser cotista de HGLG11. Acessando o último relatório gerencial que a gestão disponibilizou sobre o HGLG, o relatório referente ao mês de julho, temos os principais indicadores logo nas primeiras páginas, nos comentários da gestão. Aqui a gestão deixa frisada que houve uma mudança na estrutura de gestão quando falamos dos profissionais que trabalham por trás da administração, da gestão do HGLG. Não vou destacar por não ser um ponto relevante que, na minha visão, traga impactos negativos ou positivos, mas se você quiser ter um detalhamento, vale a pena também destacar. Falando em resultado, o fundo apresentou uma receita de 1,45 no mês de julho, o que levou a um resultado de 1,25 por cota. O fundo não teve nenhum impacto extraordinário relevante e neste mês a distribuição foi, assim como nos meses anteriores, 1,10 por cota, que será pago em 14/8. Já foi pago nesse caso. Infelizmente, temos um pequeno delay aí na divulgação dos relatórios gerenciais. Com a distribuição, o fundo mantém uma reserva acumulada de 0,65 centavos por cota. Ponto muito positivo, caso a gestão necessite utilizar essa reserva para manter a sua média de dividendos, ela tem um bom valor disponível. Movimentações de locatários. Em julho, houve uma redução da vacância, mais um ponto positivo, de 3,5% para 3%, o menor patamar desde 2017. Vacância, para quem não sabe, é a quantidade de imóveis, a porcentagem do total de imóveis que não estão gerando receita para o fundo. Em outras palavras, é aqueles imóveis que estão desalugados. 3%, convenhamos, é um número muito positivo. Aqui a gestão também fez algumas movimentações de inquilinos e também uma projeção de vacância de 3,4% para o mês de novembro, de acordo com as projeções de saída e entrada de inquilinos. Destacando outros principais números para nós não deixar passar, porque é muito importante, principalmente para você que ainda não investe em HGLG. Hoje ele tem um patrimônio líquido representando 5,5 bilhões. O valor de mercado está abaixo quando comparamos ao patrimônio do fundo, sendo que a cota hoje, nesse relatório gerencial no fechamento, estava sendo negociada a 154 e o valor patrimonial referente a cada cota seria de 162. Então teríamos um desconto quando olhamos a cotação atual do HGLG. Um desconto representando basicamente 5%. Então o fundo hoje apresenta um PVP de 0,95 e o dividendo yield, quando olhamos a cota de mercado, representa 8,6% ao ano, que também é algo que vamos citar um pouco mais à frente, mas já deixando um spoiler, o dividendo do HGLG basicamente é um dos menores quando olhamos o setor de logística. Nós vamos citar um pouquinho mais à frente quando falarmos sobre dividendos. Portfólio do HGLG hoje, formado por 28 imóveis, distribuído entre 148 locatários. Área bruta localizável de quase 1,6 milhões de metros quadrados, prazo médio de vencimento 4,5 anos, vacância, já citamos, vacância aí de 3%, e um aluguel médio do portfólio girando na faixa de R$ 26,11 por metro quadrado. Descendo mais abaixo, nos comentários da gestão, ponto importante a ser destacado, a alavancagem, quando falamos de dívida. O fundo encerrou o mês com 11,6% de alavancagem financeira do portfólio e 13,8% se considerarmos o valor da dívida contraída via SPE. Esse número, pessoal, não é um número assim tão baixo quando comparamos a outros pares do setor de logística, mas ao mesmo tempo não é um número que ainda causa preocupação. Então, a gestão, logo à frente, vocês verão que o cronograma de amortização ele está bem distribuído. Então, na minha visão, não é um ponto que traz negatividade para o momento atual do HGLG.
teve a Assembleia Geral Extraordinária, onde foi aprovada a proposta de 10ª emissão de cotas. Até o momento não teve a finalização acerca de como irá ocorrer. Então aqui eles deixam frisado, claro, que foi aprovado a emissão de cotas, mas ainda não temos os detalhamentos finais de como ela irá ocorrer. Mas provavelmente será feita a oferta baseada no valor patrimonial do HGLG. Por enquanto, vamos aguardar os novos detalhes a serem divulgados acerca dessa emissão de cotas. Performance do HGLG quando comparamos ao IFIX, também lá no final vou fazer um comparativo adicionando também o CDI, mas de antemão vemos que o HGLG tem um bom desempenho bem superior quando comparamos ao principal benchmark que é o IFIX. Distribuição por cota, 1,10 nos últimos 12 meses, um padrão do HGLG, representando um dividendo aí girando próximo de 8 a 8,5, 8,6% quando olhamos agosto de 2024 até julho de 2025. Demonstração de resultado, nada de anormal. As despesas que o fundo tem não são as mais baixas do segmento quando fizemos a proporção sobre a receita advinda, a receita que o fundo recebe, mas ainda assim também não vejo um ponto extremamente relevante de forma negativa às despesas atuais do fundo. Descendo mais abaixo, parcela a receber, o fundo tem 22 milhões ainda para receber da venda de um ativo, e nas parcelas a pagar, aqui dando um detalhamento um pouquinho maior sobre a alavancagem, percebemos que o fundo tem sim um bom valor a pagar, mas ele está distribuído de forma bem saudável no decorrer dos próximos anos. Hoje, a alavancagem conta-se em 11,6 e o saldo devedor de CRIs é de 635 milhões de reais. O que é importante destacar, que eu gosto muito e sempre deixo isso bem frisado para o pessoal, eu gosto muito da transparência da gestão acerca disso. Hoje sabemos que os fundos imobiliários eles têm a obrigatoriedade de distribuir 95% do lucro líquido auferido no período. Porém, os outros 5% eles distribuem se eles quiserem. E se formos considerar a dívida que o HGLG tem e considerarmos esses 5% que não é obrigatório que ele distribua, percebemos que somente com os 5% que o fundo ele pode reter, basicamente já pagaria quase o final da dívida de 2025 e ainda teria uma boa proporção quando olhamos a dívida como um todo. E claro, isso não estamos considerando crescimento de receita ou venda de ativos, que com certeza é uma opção a ser observada caso a gestão venha a necessitar de uma liquidez ainda maior para arcar com as suas demandas, com as suas obrigações no decorrer dos próximos anos. Mas eu vejo que é um ponto bem tranquilo até o momento para a gestão no curto prazo. Os indicadores também das dívidas não estão exorbitantes, a maioria deles girando com IPCA mais 5,25, 6,25, mas sabemos que quando comparamos ao Tesouro Direto, hoje esses indicadores são abaixo da média do mercado. Então, se o HGLG tiver valor hoje disponível para liquidar essas dívidas de forma antecipada, não valeria a pena, porque no mercado hoje o retorno, basicamente com risco zero no Tesouro Direto, está pagando um juro maior quando comparado aos juros da dívida. Ponto positivo também para a gestão. Carteira de ativos, pessoal, uma distribuição geográfica majoritária, claro, na região sudeste, mas diversificado no total entre 6 estados, e quando descemos para exemplificar a alocação por inquilinos, percebemos grandes players no mercado. Entre os principais destaques, Mercado Livre, Volkswagen, Electrolux, Shopee, Leroy Merlin, grandes nomes que todo mundo conhece. Ponto positivo, portfólio do HGLG ele é amplo, vasto e com grandes players do mercado que no momento não trazem preocupação nenhuma para o HGLG, que é o dono desses imóveis, que tem essa receita advinda desses locatários. Natureza dos contratos, ponto de atenção na minha visão do HGLG. 70% desses contratos são contratos típicos. Eu até já expliquei em outros vídeos, mas fazendo uma ênfase novamente a isso. Contratos típicos é aquele contrato mais comum. Um contrato atípico é um contrato um pouco mais personalizado, visando trazer uma segurança adicional ao fundo imobiliário. Então, um contrato atípico ele pode conter uma multa um pouco maior, trazendo, por exemplo, uma segurança e previsibilidade em caso de cancelamento do contrato. Então, se por exemplo, o HGLG tivesse 100% dos contratos atípicos, teria uma segurança, uma previsibilidade maior nesses contratos. Mas hoje, 70% de contratos típicos abre margem, por exemplo, para fazer revisionais de contrato. Para quem não sabe, até eu comentei também no caso do BTLG,
que também tem boa parte dos seus contratos típicos, o contrato típico ele proporciona, por exemplo, a possibilidade de o inquilino ir lá e reclamar que ele está pagando um aluguel acima do que realmente deveria pagar, acima do que seria o justo. Se o inquilino já tem o contrato firmado há mais de 3 anos, ele pode a qualquer momento solicitar esse revisional. Mas da mesma forma, o dono do imóvel, nesse caso o HGLG, também pode solicitar um revisional. Então temos um ponto que pode ser positivo ou pode ser negativo. O que na minha visão é uma preocupação é a incerteza quando temos um grande volume de revisional de contratos em um curto período de tempo, porque isso pode ou de forma positiva, que daí não vem ao caso, visto que estamos citando um ponto de atenção, mas isso pode impactar, por exemplo, de forma negativa, caso seja revisionado algum contrato para baixo. E nesse caso, somente os contratos atípicos que têm esse risco. Então eu deixo como um ponto de atenção, não é um ponto negativo, mas é um ponto que, quem sabe, a gestão pode melhorar para os próximos resultados. Aqui descendo e dando um detalhamento maior, somente em 2025 temos 52% dos revisionais de contratos, supondo um pior cenário que uma parte desses contratos seja revisionados para baixo. Convenhamos que a receita do fundo pode ser impactada de forma bem negativa no curto prazo. Eu creio que não vai ser isso que irá acontecer. Mas, ao mesmo tempo, até ocorrer esse revisional de contratos, até termos o relatório gerencial exemplificando e descrevendo exatamente o que ocorreu, se foi para mais ou para menos, ainda temos essa incerteza que causa um pouquinho aí de preocupação no curto prazo. Histórico de vacância, hoje 3,6% dos imóveis estão desocupados, número muito positivo que não causa preocupação atual. E claro, pessoal, a carteira de ativos do HGLG, deixa a sugestão se você almeja investir em HGLG, vale a pena dar um detalhamento, conhecer cada um dos imóveis, aonde eles se localizam, a área, a vacância de cada um deles, que isso faz com que você tenha um conhecimento um pouco mais profundo acerca daquele ativo imobiliário. Por mais que o portfólio do HGLG é um portfólio sólido, um portfólio que vem trazendo resiliência desde anos anteriores, mas vale a pena a gente acompanhar também esses movimentos da gestão, essa venda e compra de novos ativos que a gestão constantemente, não só a do HGLG, mas constantemente todas as gestões dos fundos imobiliários fazem dia após dia. No mais, pessoal, tivemos algumas movimentações, mas nada de anormal na minha visão, estratégia comercial. O HGLG Simões Filho também é uma obra que está em andamento, vale a pena a gente acompanhar, está indo para a reta final, então também é algo que logo, logo trará uma receita adicional para o HGLG. Carteira de fundos imobiliários, vale destacar, muita gente não sabe, mas hoje o HGLG possui 5,4% do seu patrimônio total alocado em fundos imobiliários, que na minha visão, aqui tem alguns nomes que não são tão positivos assim, alguns nomes com baixa liquidez, mas também até o momento não trouxe nenhum ponto negativo para o fundo. E também sabemos que, mesmo os fundos não tendo uma liquidez tão alta como os demais que são negociados em bolsa de valores, caso o HGLG, a gestão, precise de uma liquidez de curto prazo, ainda assim pode ser uma alternativa um pouco mais rápida quando comparada à venda de um imóvel, por exemplo, de logística. Comparando rentabilidade, pessoal, algo muito importante que muita gente de cara já chega e olha no HGLG e sabemos que hoje, quando olhamos o comparativo com a renda fixa, a maioria dos fundos imobiliários está perdendo para o CDI. Mas o que é um ponto importante que eu considero quando eu invisto tanto em fundos imobiliários como ações, quando eu invisto em renda variável como um todo? É o longo prazo. Hoje, quando comparamos HGLG com IFIX e CDI, desde 2013 para cá, o HGLG vem dando um banho, tanto no CDI como no principal benchmark dos fundos imobiliários, que é o IFIX, 337% contra 222% do CDI. Mas claro que no curto prazo, tanto de 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 5 anos, o CDI vem tomando a frente. 5 anos, estamos falando de 2020 para cá, que foi o cenário onde teve o aumento significativo na nossa taxa de juros. Então, claro que se você tem viés de curto prazo, e eu vejo muita gente falando isso, por que eu vou investir no HGLG, no XPLG, no BTLG ou em qualquer outro fundo imobiliário, que por mais que possa ser um fundo de papel, por exemplo, que paga um dividendo acima da média quando comparado à logística, mas ele ainda assim perde para o CDI e tem um risco embutido que sabemos que é muito maior. Por que eu vou investir se a renda fixa está me pagando muito mais? Bom, pessoal, eu sempre digo, renda variável é focado em longo prazo. Se você tem interesse em investir para 10, 20, 30 anos, você irá passar tanto por cenários de alta de juros e baixa de juros. E sabemos que esse ciclo ele se repete e quando a taxa de juros cai,
temos um potencial de valorização, aliado, claro, à distribuição de proventos, mas um potencial de valorização muito atrativo nos fundos imobiliários. Não faz sentido você esperar a taxa Selic, por exemplo, cair para 8%, 6% para começar a aportar num fundo como o HGLG, porque provavelmente nesse momento, quando a taxa de juros já estiver mais baixa, o HGLG vai estar sendo negociado a um patamar muito mais elevado quando comparamos ao seu patrimônio. Isso é fato. Se olharmos os dados históricos, sabemos que dificilmente vimos o HGLG sendo negociado com desconto patrimonial como nos dias atuais. Mas claro, se você tem viés de curto prazo, eu particularmente iria te sugerir deixar de lado os fundos imobiliários. A renda fixa segue atrativa e o cenário ainda é de estagnação. Então, não temos previsão para subidas da Selic nos dias atuais, mas também não temos uma previsão tão rápida assim de quedas nas taxas de juros. Então, se você busca o longo prazo, quem sabe faz sentido começar algumas alocações em fundos imobiliários, claro, de acordo com a sua estratégia, de acordo com o seu perfil de risco. Mesmo que os fundos imobiliários tenham um risco menor que as ações, eles ainda são de renda variável. Então, vale a pena você estudar e adequar de acordo com o risco que você está disposto a correr. Mas, claro, começar a comprar quando o ativo ele está descontado. Não adianta você querer comprar quando ele já subiu de preço, aí você vai comprar na alta e quando cair a cota, com certeza você terá prejuízo. Então, o movimento do mercado ele é cíclico e devemos sempre ficar atento a isso. Tentar sempre comprar os ativos na baixa de preço, ativos sólidos e que possam estar sendo negociados com um desconto. Fazendo um breve resumo de fechamento do vídeo, pessoal. Pontos positivos e pontos de atenção do HGLG. Positivos, não podemos negar que ele tem um histórico sólido e resiliente, um portfólio muito atrativo e diversificado entre vários inquilinos, uma redução da vacância também com uma própria gestão deixou frisado, chegando próximo a um patamar mínimo quando comparado, por exemplo, lá 2017, mesmo a projeção subindo um pouquinho para os próximos meses, ainda uma vacância que vale a pena destacar que a gestão está trabalhando para diminuir e que, na minha visão, um dos principais pontos do HGLG é a segurança quando falamos nos demais fundos imobiliários. Então, se você é iniciante, provavelmente, na maioria dos vídeos que você assiste, tem o HGLG como sendo uma sugestão para você começar na renda variável. Eu considero realmente, quando comparado aos demais, um dos fundos mais seguros para você começar a conhecer. Esse vídeo, claro, não é recomendação de investimento, mas se você utilizar desses detalhes que eu citei, fazer uma busca um pouquinho mais profunda no relatório gerencial e verificar se essa atratividade HGLG se encaixa com a sua estratégia de investimento, com o seu perfil de risco, quem sabe pode valer a pena você adquirir algumas cotas para começar a ter um acompanhamento diretamente em renda variável, se você, claro, é iniciante. Pontos de atenção: um dividendo yield abaixo dos demais FIIs do setor. Realmente não podemos negar que se você busca um dividendo yield um pouco mais elevado, vale a pena, quem sabe, você buscar outros fundos de logística. 70% de contratos típicos e uma revisional de contratos alta agora no curto prazo. Isso é algo que, volto a dizer, não é um ponto negativo, pessoal, mas levanta um ponto de atenção porque não sabemos, até a finalização desse revisional de contratos, não sabemos como ela irá ocorrer. Então, vale a pena a gente acompanhar para os próximos relatórios. Mas, de modo geral, com certeza o HGLG ele tem mais pontos positivos do que pontos negativos. E nesse caso, a minha nota final é a nota 8 de 10. 8 de 10, na minha escala de sugestão, já é uma oportunidade de análise para a compra do ativo. Claro que com aqueles pontos de atenção que citamos, que é um dividendo yield mais baixo, que é um risco de ainda a taxa de juros permanecer em patamar mais elevado, impactando o curto prazo do valor de mercado da cota, mas de modo geral, se você tem viés de longo prazo para investir em renda variável, com certeza o HGLG traz excelentes fatores que podem fazer sentido na sua estratégia de investimento. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa aqui nos comentários se você quiser ter uma nova análise acerca de outro fundo imobiliário que você tem na carteira e com certeza, se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição que por lá eu comento os principais acontecimentos do mercado e, claro, trago análises também detalhadas acerca de ações, fundos imobiliários, ativos no exterior e muito mais para vocês.